Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a nosso humilde canal. Hoje eu quero convidar você a pensar comigo sobre o que talvez seja o maior e mais belo paradoxo da nossa fé. Uma verdade que está no centro de tudo o que cremos, mas que desafia a nossa lógica e a nossa compreensão finita. Nós falamos sobre Jesus e quando falamos sobre ele, usamos duas afirmações que, à primeira vista, parecem se anular. Dizemos que Jesus Cristo é 100% Deus e que ele é 100% homem. Pare um instante e pense nisso. Não 50% um e 50% o outro. Não uma mistura que dilui as duas coisas, mas plenamente, totalmente, absolutamente as duas coisas, ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Como isso é possível? Como o Criador do universo, o ser infinito, eterno, onipotente, pôde se tornar uma de suas criaturas, limitado pelo tempo, pelo espaço, pela carne? Como o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pôde sentir fome, sentir sede, cansaço? Essa não é uma pergunta meramente acadêmica. Essa é a pergunta que define quem Jesus é. E entender a resposta, mesmo que de forma limitada, é entender o coração do Evangelho. Vamos mergulhar juntos nesse mistério. Primeiro, vamos olhar para a humanidade de Jesus. E a Bíblia é incrivelmente clara sobre isso. O apóstolo João começa seu evangelho de forma poética, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas logo em seguida, ele aterra esse conceito cósmico na realidade mais palpável possível. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne. Pense no que isso significa. Jesus não apareceu como um fantasma ou uma projeção divina. Ele teve um nascimento bagunçado, barulhento, frágil, como o de todo ser humano. Ele foi um bebê que precisou ser alimentado, limpo, cuidado. Aquele que criou as estrelas precisou aprender a andar. Aquele que é a própria sabedoria crescia em sabedoria, estatura e em graça, diante de Deus e dos homens, como nos diz Lucas. Ao longo de sua vida, vemos essa humanidade de forma constante. Em João capítulo 4, lemos que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Simples assim, cansado. O Deus que nunca dorme nem cochila, sentiu o peso do cansaço físico. Na cruz, ele bradou: tenho sede. O mesmo que se descreveu como a água viva, sentiu a boca seca, a agonia da desidratação. E as emoções? Jesus não era um ser divino impassível, flutuando acima dos sentimentos humanos. Ele sentiu a alegria genuína em uma festa de casamento em Caná. Ele sentiu uma ira santa ao ver o templo de seu pai transformado em um mercado, diante do túmulo de seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria em instantes. O texto nos diz a frase mais curta e uma das mais profundas da Bíblia: Jesus chorou. Ele sentiu a dor da perda, a empatia pela dor de Marta e Maria. E talvez o ponto mais avassalador de sua humanidade esteja no Getsêmani, ali, na véspera de sua crucificação. Ele não enfrenta a morte com uma bravura estoica e divina. Ele sente angústia, pavor. Sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele ora ao Pai: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é humanidade. Vontade própria, medo, angústia, submissão. Ele não era um ator divino desempenhando um papel. Ele era um homem de verdade, sentindo o peso esmagador
do que estava por vir. Mas se parássemos por aí, teríamos apenas um grande profeta, um mártir, um homem exemplar. Mas ele era infinitamente mais. E a mesma Bíblia que afirma sua humanidade declara com a mesma força a sua divindade. Este mesmo homem, cansado junto ao poço, olha para uma mulher samaritana e revela todos os segredos de sua vida. Este mesmo homem, que dormia de cansaço na popa de um barco, acorda no meio de uma tempestade e, com uma única ordem, faz o vento e o mar se acalmarem. E os discípulos, apavorados, perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este mesmo homem que chorou pela morte de Lázaro para diante do túmulo e brada: Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto há 4 dias sai andando. Ele não pediu a Deus para fazer um milagre. Ele comandou a vida de volta ao corpo. E as suas palavras, ele não dizia: assim diz o Senhor, como os profetas. Ele dizia: eu, porém, vos digo. Ele se colocava no lugar do próprio Deus, com autoridade para reinterpretar a lei. Ele perdoou pecados, algo que os fariseus corretamente sabiam que só Deus poderia fazer. A primeira coisa que Jesus lhe disse não foi: seja curado, mas filho, os seus pecados estão perdoados. Ele aceitou a adoração. Quando Tomé, o incrédulo, finalmente vê suas chagas e exclama: Senhor meu e Deus meu, Jesus não o repreende, ele o acolhe. Ele declarou abertamente: eu e o Pai somos um. E por essa afirmação, os judeus tentaram apedrejá-lo, porque entenderam exatamente o que ele estava reivindicando: a própria divindade. Então aqui está o nosso glorioso problema. Como juntamos essas duas verdades? Ele está cansado, mas acalma a tempestade. Ele chora pela morte, mas ressuscita os mortos. Ele tem fome, mas multiplica os pães. Como? A teologia chama isso de união hipostática. É um termo técnico para uma verdade simples e profunda. Em Jesus, 2 naturezas, a divina e a humana, foram unidas em uma única pessoa, não misturadas, não confundidas, mas perfeitamente unidas. Em Marcos 13, Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso nos leva à pergunta mais difícil de todas, feita por muitos céticos e até por muitos cristãos. Como pode Jesus, se é Deus onisciente, não saber de algo? E a resposta está no que os teólogos chamam de kenosis, ou o esvaziamento de Cristo, como descrito em Filipenses capítulo 2. O texto diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse esvaziamento não significa que ele deixou de ser Deus. Isso é impossível. Significa que ele voluntariamente abriu mão do uso independente de seus atributos divinos. Ele escolheu viver uma vida genuinamente humana, em total dependência do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Ele colocou de lado o acesso constante à sua onisciência, ao seu poder ilimitado, para viver por fé, exatamente como nós somos chamados a viver. Ele não usava a sua divindade como um código de trapaça para a vida humana. Ele orava porque, em sua humanidade, ele realmente precisava da comunhão com o Pai.
Ele aprendeu as Escrituras porque, em sua humanidade, ele precisava se alimentar da palavra. E ele não sabia o dia de sua volta porque, em sua submissão voluntária ao Pai, essa era uma informação que o Pai havia reservado para si. Sua ignorância sobre esse ponto não era uma falha em sua divindade, mas uma prova da autenticidade de sua humanidade e de sua perfeita submissão. E por que tudo isso importa? Por que essa doutrina complexa é tão vital? Porque nela está a nossa salvação. Ele precisava ser 100% homem para poder nos representar, para ser o nosso substituto. Um anjo não poderia morrer por nós. Deus, em sua natureza espiritual, não pode morrer. Tinha que ser um de nós, alguém que pudesse viver a vida perfeita que não conseguimos viver e morrer. A morte que nós merecíamos morrer. Ele é o nosso parente resgatador. Mas ele também precisava ser 100% Deus, para que esse sacrifício tivesse valor infinito. Mas a morte do Deus homem, do Criador que se fez carne, foi um sacrifício de valor tão imensurável que pôde pagar pelos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, para todos que creem. Ele é a ponte perfeita entre Deus e a humanidade, porque ele é, em si mesmo, Deus e humanidade. Ele pode tocar o Pai com uma mão e nos tocar com a outra. Não há outro mediador. Então, da próxima vez que você pensar em Jesus, não o veja apenas como um espírito divino ou apenas como um bom homem. Veja-o como ele realmente é. O bebê na manjedoura, que é também o Rei Eterno. O carpinteiro de Nazaré, que é também o arquiteto do universo. O homem ensanguentado na cruz, que é também o Deus que sustenta todas as coisas. Não precisamos entender cada detalhe desse mistério para nos curvarmos em adoração. Na verdade, é o próprio Mistérios que nos convida à fé, a crer que em Jesus o divino e o humano não se anulam, mas se encontram no mais perfeito, glorioso e redentor abraço que o universo já conheceu. Essa é a beleza do nosso Salvador, 100% homem para nos entender e 100% Deus para nos salvar.